Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Passione Esportes. Nesse vídeo nós vamos falar com o Bruno. Fala Bruno Queires, um cara especialista em licenciamento de produto, uma área que a gente não fala muito no esporte, um pouco de lado, mas tem uma importância fundamental que eu acho que os clubes em geral, a parte esportiva no Brasil, ela não se ateve a isso, que é uma oportunidade absurda, que a gente tem um mercado monstro aí. Então, Bruno, como é que tu começou na área de licenciamento, nessa parte de marketing esportivo? Conta pro pessoal aí, de repente tu vai ajudar alguém para se inspirar, de repente tem algum insight para poder entrar também nessa área de licenciamento ou até de marketing esportivo como um todo. Beleza, galera? Me chamo Bruno Queires, sou proprietário da License Solutions, uma empresa especialista na gestão de licenciamento de produtos, licenciamento de marca. A gente faz intermediação de negócios. Comecei minha carreira no marketing esportivo de uma maneira até inusitada. Tinha alguns colegas que estavam montando uma empresa para administrar a loja oficial do Avaí, né? E eu cursava administração na época. Eu estava trabalhando, se eu não me engano, no Banco do Brasil como estagiário e eles estavam precisando de alguém responsável pela loja. Confesso que eu não tinha experiência com varejo, mas pelo fato de torcer pelo Avaí e eles precisaram de alguém de confiança na época, aceitei o desafio e comecei gerenciando a loja do Avaí no estádio da Ressacada, né? Essa empresa que eu trabalhava, ela teve êxito ali, foi um bom começo que eles tiveram, inclusive porque foi o primeiro ano que o Avaí subiu depois de muitos anos, foi em 2008, então lógico, o resultado financeiro da loja foi muito bom e criou oportunidade para essa empresa fazer o mesmo projeto de administrar a loja própria de outros clubes no Brasil. Eles administravam na época Clube do Remo, Santa Cruz, Fortaleza, todos esses clubes tinham lojas e eu fiquei responsável por essas lojas dos clubes, então comecei a trabalhar mais de perto com os torcedores, com os padrões de consumo e dentro dessa mesma empresa eu acabei migrando para a área de licenciamento. Então foi aí que eu tive o primeiro contato com a parte de licenciamento de produtos, como é que funcionava esse universo, as dificuldades, por que determinados produtos não chegam no ponto de venda, por que às vezes o torcedor quer um band-aid, por exemplo, do seu clube e não tem, né? Então fui aprendendo dessa parte aí e acabei ingressando no marketing esportivo e daí para frente começou a minha história depois com a minha própria empresa. Bruno, isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque tem uma série de situações que a gente pode, eu acho que comentar agora no vídeo aqui, que algumas pessoas não entendem. Tu fala do exemplo do band-aid, por que vai, por que não vai. Então, explica um pouco para o pessoal aqui de casa como é que é os bastidores aí do licenciamento, questão do ponto de venda do produto, como é que é, porque tem aquela questão, né? Então, o ponto de venda é o produto licenciado na loja do clube, tem um produto licenciado no varejo, lá na gôndola do supermercado, que tem que ter, muitas vezes, quando tu fecha com uma marca, com o clube, tu fecha com o seu rival direto, porque senão tem aquela questão da rejeição. Como é que funciona essa questão? Beleza, é uma boa pergunta. Até antes de entrar nas questões mercadológicas, falar um pouquinho do conceito básico do licenciamento. Às vezes até eu brinco, minha mãe fala, pô, meu filho, eu não entendo até hoje o que tu faz, qual é o teu negócio. minha mãe também não entende o que eu faço, né? Então, na verdade, o licenciamento nada mais é do que um contato entre duas empresas. Ou seja, o clube de futebol, por exemplo, vamos trabalhar hoje aqui com marketing esportivo, falar de futebol especificamente. O clube de futebol ele tem um core business que é o futebol. O que ele sabe fazer, o que ele tem maior responsabilidade é fazer o futebol. Lógico que ele pode comandar sua própria área de licenciamento, enfim, qualquer outra área, mas às vezes ele prefere até terceirizar e aí que entra a License Solutions. Mas vamos lá. Então o clube de futebol está preocupado em fazer futebol, mas ele tem uma marca valiosíssima. E existem várias empresas que têm interesse em utilizar aquela marca, aquele escudo, para poder comercializar produtos. Então, o licenciamento nada mais é do que o casamento entre uma empresa que produz determinado produto ou serviço com esse clube de futebol para que ele vá ceder essa marca dele em troca de um pagamento que a gente chama de royalties. Então, temos dois personagens nessa história. A empresa que vai produzir o produto, vamos dizer, um boné, um chaveiro, uma camiseta, e o clube de futebol do outro lado. Esse contato é feito, às vezes, através de empresas, como a License Solutions, ou às vezes até diretamente entre clube e empresa. Então isso aí é um contrato que é feito, essa empresa tem que aprovar esses produtos para poder colocar no mercado. O
que acontece? Quais são as grandes dificuldades hoje? A parte de distribuição dessa empresa, a parte de produção dessa empresa, às vezes os clubes não têm um volume tão grande de demanda, de torcedores que vão comprar esse produto, e às vezes determinado produto, como eu falei agora do curativo, ele precisa de uma produção mínima, sei lá, de 30 mil unidades, 40 mil unidades, 50 mil unidades, ele tem um tempo que ele precisa ser vendido e de repente o mercado não vai absorver durante esse período para fazer a compra e revender ao consumidor final. Então as empresas acabam brecando e falando, eu não vou fazer o licenciamento desse produto porque eu não vou conseguir escoar no mercado. Até nesse ponto está falando a questão da sazonalidade, às vezes, do produto, uma questão também de realmente do mercado, às vezes até a aceitação do produto no mercado, né? Às vezes ele não tem aceitação. Exato. Então, toda a questão que envolve, eu costumo dizer que o cliente é nosso senhor. Quem manda no negócio, em qualquer tipo de negócio, não estou falando só de licenciamento, que a gente está falando de varejo aqui, de indústria e de colocar esse produto no varejo, quem manda é o cliente, ou seja, se não tiver demanda, ninguém vai produzir alguma coisa para não vender, né? Então, as empresas que têm o seu produto, o seu boné, ela vai ter que colocar isso no mercado de alguma forma, e esse produto, quando for para o mercado, ele tem que ser revendido para o consumidor final. Não adianta ele ficar numa prateleira de loja também. Então, alguns produtos que a gente não consegue, às vezes, licenciar, não digo nem a gente como empresa, mas vários clubes, principalmente se a gente entrar em supermercados hoje, é muito complicado, muito difícil tu ver um produto licenciado numa gôndola de supermercado. Geralmente tu vai achar em loja de confecção, loja de esporte. Mas por que não tem, de repente, um arroz no nosso clube? Justamente por isso, porque às vezes para a empresa que vai produzir e ter que vender esse produto no mercado, ela não vai conseguir. Vamos imaginar agora no supermercado, cada produto daquele ali é um SKU que a gente chama. Para fazer um cadastro de cada SKU desse no supermercado, quem tem empresa e vende para supermercados sabe a dificuldade que é. Então imagina se ele for fazer dos 4 do Rio e 4 de São Paulo. São 8 SKUs novos que ele tem que botar numa rede de supermercado. Existe uma dificuldade grande. Às vezes ele tem que pagar um valor para estar na gôndola do mercado, que eu acho que eles chamam de aluguel, ou não sei exatamente a nomenclatura disso aí, mas ou seja, existe uma série de fatores de negócios que às vezes impedem que o teu clube tem aquele produto que tu sempre sonhou, apesar de, poxa, eu compraria sim, tu compraria, mas quantos mais comprariam, né? Então, até voltando um pouquinho essa parte do licenciamento, para deixar bem claro, um casamento entre dois negócios, um clube, uma empresa que produz e comercializa produtos, com um clube de futebol, aí sai o casamento e vai ser o produto que vai chegar para o torcedor. Bruno, deixa eu te passar uma situação. Eu sempre pensei em relação ao licenciamento, principalmente quando eu estava no Palmeiras, alguns produtos a gente vai visar o faturamento e a questão de resultado, do dinheiro mesmo. Em alguns produtos a gente precisa ter, por causa da questão de brand, da questão do engajamento do torcedor, e lá muitas vezes eles não entendiam assim, né? Então, além dessa questão do faturamento de ser uma grande tipo de receita, uma grande fonte de receita para o clube, a gente também tem uma questão importante aí, que é essa questão do engajamento do torcedor. A gente precisa, por exemplo, tá? O público, a gente sabe através de pesquisa que a idade que a criança vira um clube é ali por 6 aos 7 anos. Um segmento que a gente precisa olhar com carinho. Talvez não seja o segmento que a gente mais dê resultado. Eu acho a tua pergunta interessantíssima. Quando faço uma avaliação, eu não foco único e exclusivamente no resultado financeiro. Todas as vezes que a gente tem alguns clubes que a gente atende, que a gente faz a gestão completa, como Avaí, Paysandu, eu quando coloco as propostas e faço as defesas das propostas, nem sempre vai ter um grande retorno financeiro direto, um impacto direto para o clube. Porém, é um produto interessante justamente para quê? Para que o torcedor tenha um engajamento maior com o clube, para que de repente esse produto ele faça distribuição, ou seja, ele vai estar em vários locais e o torcedor, ao ver esse produto, está lembrando do seu time, está tendo a memória de repente de lembrar e ter que pagar a sua mensalidade de sócio, ou seja, aquele contato da criança mesmo, né, de muita atenção. Eu fui para os Estados Unidos em 94 para fazer uma clínica lá de natação, e lá, uma loja de uma universidade, que era a universidade que eu estava fazendo a clínica, uma loja de universidade, nós estamos falando de esporte universitário.
a loja tinha muito mais produtos do que qualquer loja de clube que eu faço. Isso foi em 94. Então, assim, como é que o esporte universitário lá, a quantidade de produtos e outro ponto que a gente fala também, a qualidade do produto também, por que a gente não consegue atrair grandes empresas em relação a investimento no licenciamento? Legal pergunta, né? Antes de responder essa tua pergunta, eu quero falar até ainda sobre a questão das crianças, do engajamento. É um projeto bem bacana que a gente tem aqui, justamente que a gente defendeu junto aos clubes e abrimos vários clubes para essa empresa, que é Botões Clássicos. A gente conseguiu fechar a futebol de botão. Eu jogava botão, né? Jogava. Não sei se o pessoal hoje joga, mas na minha época eu jogava. É algo que eu lembro, o último licenciamento que eu lembrava era pela Gulliver. Depois disso, com uma grande dificuldade, várias pessoas perguntavam sobre botão. Deu um gap, né? Isso, deu um gap. A gente encontrou esse parceiro muito bacana da Botões Clássicos. A gente está fechando com vários clubes, fechamos com um grande clube nacional agora que entendeu a proposta de resgatar essa questão do futebol de botão, vai colocar o campo oficial no CT para os atletas poderem usar, vão usar na televisão, no canal de TV que o clube tem. Em breve a gente vai anunciar porque o contrato não foi assinado ainda, mas ter essa percepção de que a criança vai usar o brinquedo, vai jogar o botão, é uma coisa que vai conquistar essa criança. Isso aí é uma coisa tão óbvia, né? Na nossa época lá era tão comum ter, cada um tinha o seu time, jogava e que legal que tá voltando isso, que legal que o pessoal já tem essa ideia, essa visão, porque é muito legal mesmo. E eu fiquei bem contente com esse projeto, porque é algo que várias pessoas pediam e a gente não estava conseguindo achar um parceiro, a gente achou um parceiro, a gente tem totais conhecimento que não vai ser uma distribuição gigante, não é um volume enorme, não vai ter aquele impacto financeiro. Isso, mas é uma questão, para a criança estar ali. É uma questão de engajamento, é uma questão de fazer com que o torcedor, as pessoas mais velhas como nós, a gente não está vendo, a gente lembrava, mas falou uma coisa, cara, que quando eu jogava botão, que eu gostava muito, eu não jogava com o time pronto, mas eu criei um time e eu lembro que eu criei do Barcelona. Uhum. Por algum motivo, lá porque os meus amigos tinham de outros clubes, eu criei do Barcelona, naquela época do Romário, mais ou menos naquela época. E eu tenho uma simpatia pelo Barcelona até hoje, já por causa daquela época e por causa do botão. Talvez o botão ele faz um pouco o papel do videogame, né? Sim, ele é o contato direto com o teu time, então esse é um projeto que deixa a gente bem feliz de ter realizado e está realizando, porque a gente está abrindo vários clubes aí para essa empresa e vai bem ao encontro daquilo que a gente falou. Não tem um impacto financeiro, mas tem um impacto. Uma importância gigante, né? Para a marca. Porque no futebol, principalmente no futebol, a fidelidade é uma coisa absurda, né? Que a gente não vê. Então, a partir do momento que a criança vira um time, isso é fundamental. Como é que tu vai querer rejuvenescer a marca? Como é que tu vai querer manter o teu share de mercado ali se tu não ataca a criança? Ataca no bom sentido, né? O público infantil, né? E aí isso vale às vezes em paralelo ao futebol, mas muitas vezes, muitas empresas, etc, sabem que tem que às vezes investir em alguma coisa, mas a cultura do imediatismo faz com que esqueça, coloque de lado. Então, na verdade, o clube, a gente sabe total das dificuldades do dia a dia dentro de um clube, de questão de salário, etc. E às vezes esse apagar incêndio todos os dias, eu acho que o modelo de negócio não ajuda, né, a ele pensar o modelo político de um clube de futebol. A gente está entendendo uma cena bem profunda, né? Está saindo um pouco da conversa, mas é importante a gente perceber. O modelo de negócio do clube de futebol, por ser um modelo político que o presidente fica 2 a 4 anos, ele tem que dar resultado tão rápido que ele não está pensando daqui a 10 anos, ele está pensando amanhã que tem que pagar as contas do funcionário, que tem que dar resultado, tem que ganhar o jogo para se classificar, aí demite o técnico em um mês. Isso tudo reflete essa questão política que a gente vive. Se fosse uma franquia como é lá fora, que é o dono que está lá 10, 20 anos, talvez já é o pensamento, já pensa de uma forma, porque como é que o cara pensa? Ele vai pensar, eu vou investir em uma coisa agora para daqui a 20 anos,
é uma coisa muito longe da realidade do futebol. A gente está pensando uma coisa a curto prazo, né? Algumas situações que a gente está falando aqui são situações de, para mudar um share de uma torcida de forma efetiva leva 20, 30 anos. Sim. Então, mas é uma coisa que precisa começar, né? Alguém tem que começar, né? Vamos lá, Bruno. Voltando à questão das grandes... Não vai fugir da pergunta, não. Das grandes Vamos lá. empresas, das grandes empresas no mercado... Eu não diria que seria falha dos clubes por não procurar. Eu acho que é uma questão de amadurecimento, né? Essa parte de licenciamento, que até hoje, a gente conversando aqui, não é um negócio fácil de se entender, apesar de ser simples, depois que tu entra no universo do licenciamento percebe que é um negócio simples, mas ele vem sofrendo durante os últimos anos um processo de profissionalização, inclusive dentro dos clubes. Eu acho que está vindo naturalmente com o mercado como um todo, né? De uma maneira natural, eu acredito que esse tipo de encontro vai acabar acontecendo, né? Antigamente, as empresas olhavam para o futebol com certo receio, porque o futebol é muita bagunça, eu não consigo resolver meus problemas. Amadorismo, né? Isso, e hoje, a gente tem excelentes profissionais na área do licenciamento, costumo brincar o Ed Palmeiras, o dinossauro, né? Tá aí, mas é um cara que eu aprendi muito, ajuda muito a gente. O Veronese, que trabalha com a Fama, que é outra empresa de licenciamento, assim como a License Solutions também, está bastante tempo no mercado. Essas pessoas ajudaram a formar outros profissionais. Construíram, né, o mercado, né? Isso, ajudaram, porque hoje os clubes, existe, claro, rivalidade, só que a gente tem um grupo onde está todos os profissionais de licenciamento. Isso é legal. E ninguém está ali brigando por isso é legal para jogo. Isso é legal para comentar, o pessoal não sabe, nessa área de licenciamento, principalmente. Óbvio que quando a gente está eu sempre fui assim, pelo menos quando eu estava dentro de um clube de futebol, eu não tratava o outro rival como um inimigo. Para mim muitas vezes a gente conversar, trocar ideia, porque a gente tinha algum tipo de projeto junto, esse contato normal, mas dentro do licenciamento eu vejo que vocês são muito unidos, né? Sim. Existe muita questão, até por essa questão da gôndola de estar, porque precisa estar, muitas vezes precisa estar os 2 clubes, os 4 clubes juntos. Então, eu vejo muito legal essa ajuda de vocês aí, entre vocês, esse grupo que tem aí, que vocês trocam muita ideia. Esse é um ponto bem importante, porque até falando sobre aquelas questões, às vezes, por que um produto não está no mercado e tal, quando uma indústria está produzindo lá o seu produto e quer colocar isso no mercado, como a gente sabe que o futebol trabalha muito com paixão, o lojista que vai revender esse produto, ele não quer ter só um clube, porque ele não quer ser conhecido como essa minha loja só vende Avaí, ou só vende Figueirense, ou só vende Corinthians. Não, ele tem que ter todos os clubes da região dele, porque o consumidor que ele vai atender pode ser torcedor do Palmeiras, pode ser do Corinthians. Ele não pode ver lá em São Paulo, o cara não pode adivinhar quem vai entrar na loja se o clube é de A, B ou C, né? Ele tem que estar apto a atender todos os torcedores, e ele não quer ser conhecido por, só estou vendendo esse produto, então a minha loja torce para esse clube, e às vezes até sofreu uma rejeição justamente porque o futebol ele trabalha com paixão. Certo. Então essa empresa, geralmente que busca um licenciamento, quando ela chega numa região, ela acaba procurando os dois, e aí existe essa troca de informações entre os próprios clubes. Estou fechando uma empresa de copos aqui para colocar no estádio. Passa o contato do colega de trabalho, é feito com outro clube também, justamente para que possa atender todos os torcedores e fortalecer justamente o mercado de licenciamento, para que nesse processo de amadurecimento que eu falo que está acontecendo por conta dos bons profissionais que a gente já tem trabalhando nessa área, acredito que naturalmente essas questões, esses paradigmas aí de que o futebol era bagunçado, alguma coisa, estão caindo e as empresas estão... Eu acho que é muito isso mesmo, né? É o amadurecimento do mercado. E se a gente pensar bem também, Bruno, a gente está falando do mercado novo, né? É uma coisa nova, a gente está moldando o mercado, a gente está se reinventando, se preparando, entendendo o mercado, como funciona. As empresas também estão entendendo, porque... Cara, uma coisa que eu lembro que acontecia muito no clube era o cara chegar com um projeto e falar assim, esse projeto aqui vai render milhões. Sempre fazia essa coisa. Até uma coisa que eu brinco, que eu falei uma vez quando eu estava no Palmeiras, o cara veio e ele fez não vou falar o produto dele, mas ele fez um produto muito grande, investiu muito naquela linha. Eu falei, cara, por que tu fez isso tudo aqui? Porque eu fiz uma conta lá, se 1% do Palmeiras comprasse esse produto, eu faturaria tanto, eu fiz essa conta. Cara, não funciona assim.
como tu falou, para começar, eu acho que é importante entender como é que o consumidor pensa, principalmente a mulher. Por exemplo, um produto pessoal, por exemplo, sei lá, perfume, é um produto que a mulher compraria no clube, entendeu? Tá entendendo o que eu estou falando? Uma bolsa, ela usaria uma bolsa do Corinthians para andar no shopping? Uhum. Como é que funciona essas questões? Porque será que se tiver lá, imaginar um Avon, o mesmo creme da Avon que a mulher consome, com a marca do clube dela, ela vai, o mesmo creme, exatamente igual, só muda a embalagem, ela vai querer o da Avon do clube ou o da Avon normal? A não ser que eu sei que aquela xiita mesmo, que são muito fanáticas, ok, mas essa questão, e até talvez seja um desafio para a gente aqui, pensar em situações para explicar melhor, talvez, para entender melhor, ou chegar mais próximo ao público para ver como é que ele que pode agregar esses, porque do jeito que é feito hoje, na minha opinião, às vezes é uma coisa, como a torcida é muito ampla, às vezes a gente esquece de alguns públicos específicos, né? Tipo, como o caso da mulher, que é importantíssimo hoje, né? Essa questão de segmentação do público, por isso que existe esse casamento do licenciamento. Como eu falei, o clube, o core business dele é futebol. Para o clube fazer o licenciamento, tudo bem. Agora, para o clube já começar a entender todo o consumidor de determinado produto, não. Quem conhece o consumidor daquele produto, exatamente, a expertise é da empresa, que produz isso aí, já conhece o mercado, etc. Então, o clube e a empresa fazendo esse casamento... Só para explicar melhor, a pessoa que vende uísque, tá? Para dar um exemplo. Quem entende de uísque não é o clube. O clube entende da torcida, os meandros, a comunicação, os meios melhores, o ponto de venda, mas o tipo de produto, obviamente que, sei lá, se tu fala com o Ed, ele sabe muita coisa de muitos mercados, porque ele já tem uma experiência muito grande, mas realmente a expertise está do lado da empresa. E aí está o bacana do licenciamento. Eu costumo falar que o melhor dos cenários na questão do licenciamento é uma empresa que já esteja consolidada no mercado, que já tenha um número de pontos de venda, que já saiba onde vai vender esse produto, então ela já tem um produto que ela tem no mercado e ela vai agregar ao seu produto a marca do clube. Por que para ela é importante? Ela acaba aumentando o número de pontos de venda que ela tem, ela às vezes consegue entrar em novos mercados que antes ela não conseguia, aí ela entra com o produto do clube e o próprio produto que ela tinha. Ela consegue aumentar o ticket médio das vendas no ponto de venda, então ela tem um aumento no faturamento e ela está praticamente trabalhando com a mesma linha que ela já tinha, só que ela está criando um novo produto. Então, para a empresa que já está consolidada no mercado, que tem sua distribuição, que sabe como escoar esse produto no mercado, se juntar a um clube é um dos melhores cenários. Seria então um licenciamento, um mercado para a empresa já com uma certa maturidade no mercado, exato. Sabendo bem o seu público específico, e o licenciamento seria mais uma agregação de valor. Exatamente, porque o que acontece? Vou te dar um case. Existem muitas empresas que querem começar um negócio pelo licenciamento. Não tem problema ter empresas que só trabalham com licenciamento, não tem produto próprio, mas começar do zero, sem saber onde vai vender, etc., a chance de não dar certo é enorme. E tem várias empresas que chegam no clube e dizem, não, tem esse produto aqui, e aí vocês vendem para mim. Não, o clube não faz isso. Eu acho Quem que sabe vender exatamente, são vocês. E acontece muito, por exemplo, o cara encalhou para um produto específico lá, aí ele quer escoar com o clube. Aí já essa relação já nasce errada, né? Já nasce uma relação ruim. Já nasce e às vezes, eu queria que tu passasse um pouco da relação, essa questão que tu falou agora foi excelente para como é que a empresa, o que a empresa ganha com isso? Ela ganha agregação de valor, a gente está falando de clubes muito grandes, que dependendo da empresa, ela não tem esse alcance muitas vezes, então tu tá numa marca como o Flamengo, que tem um baita canhão de visibilidade, uma baita distribuição, enfim, é uma agregação muito grande. A questão, acho que tu tocou num ponto importante ali, a questão da maturação, e aí já está consolidado, a partir disso vai partir para um ramo do futebol. Isso. A gente está falando de futebol, mas para todo o esporte. Outra pergunta, já que tocou nessa assunto, por que só o futebol, basicamente no Brasil? Porque a gente vê lá nos Estados Unidos, a gente vê o Michael Phelps, natação, vê NFL, vê beisebol. Obviamente que é um mercado diferente, mas
existe mercado para outros esportes? Existe. Tem algum cliente teu que é o de outro esporte? Existe, só que eu vou até te repassar a pergunta: qual o tempo de exposição que os outros esportes têm na televisão, por exemplo? Então, o que acontece? Não, realmente, o carro-chefe do Brasil é o futebol. Infelizmente, infelizmente, é muito mais complicado. Tem uma loja própria, por exemplo. Em termos de outros esportes. Até o vôlei usado agora que criou uma loja própria, mas a gente vê pouco. Até que eu falei, lá nos Estados Unidos, uma universidade tinha uma baita loja em 94 e a gente não consegue ter uma loja aqui. Todo o trabalho que é feito por trás dos colleges lá, então é diferente nesse sentido, porque ele já vem caminhando com isso há muito tempo, né? Então a questão dos esportes aqui, lá, a NBA tem visibilidade, o beisebol tem visibilidade, a NFL tem visibilidade, e aqui, pegar programa de esporte praticamente totalmente direcionado ao futebol, isso acaba despertando o interesse das pessoas em estar acompanhando futebol, e isso por consequência consumo. Não é só a visibilidade, a questão realmente do consumo mesmo, né? do consumir o produto, né? Porque tu vai no jogo de futsal, que é um esporte forte no Brasil, o público vai pagar um ingresso de R$10, o sócio torcedor já é mais difícil, então toda essa questão é mais difícil, né? Deixa eu até te dar um exemplo em relação ao consumo. Uma vez eu estava numa reunião na feira de licenciamento de São Paulo. A pessoa que eu estava conversando era proprietária de uma das lojas do Atlético Mineiro, se não me engano. Aí ele falou assim, a minha loja não é de produto esportivo. Eu achei muito interessante isso que ele falou. A minha loja é de presente. De 10 pessoas que aparecem na minha loja para comprar, elas estão comprando presentes. Então, essa questão aí envolve até tu dar um presente para alguém. Por exemplo, tu vai dar uma camisa de vôlei para alguém, tu sabe que geralmente essa pessoa conhece futebol, torce para algum clube, etc. Eu vou dar algo que eu sei que essa pessoa vai... O teu pai, né? Por mais que ela pudesse até gostar da camiseta do vôlei, mas qual a chance maior de eu acertar o presente? É o time do coração dele. Então essa questão do consumo acaba relacionada também que a gente vive futebol, né? Infelizmente tem uma questão... a gente está falando de uma marca como o Flamengo, que tem mais de 100 anos, um clube de vôlei dificilmente tem mais de 15 anos, né? Não tem aquela relação. Eu estou falando vôlei, mas os outros esportes, infelizmente, também são assim, mas é legal a gente pensar nisso. Outra coisa, Bruno, uma coisa que a gente discutia muito nos clubes que eu passei, com meus clientes e tal, a questão, porque a gente tem hoje cada vez mais forte essa questão da internet, né? Do digital. Como é que é a venda desse produto licenciado? Eu sei que tem, eu falei, já foi varejo. Como é que funciona no clube? A gente até estava conversando antes, que não tem uma receita de bolo, cada caso é um caso. Tem uma loja própria, licenciar a loja, terceirizar a loja. A gente pensa o quê? Tem quantas lojas que precisa ter, aonde ter essa loja. Não só questão de loja, mas... e-commerce também está cada vez mais em evidência. Me conta um pouco dessa parte da venda. A questão de venda através da internet dos clubes, como você falou, não existe uma receita de bolo, não existe certo e errado. Tem clubes que preferem fazer por a própria gestão, tem clubes que preferem terceirizar. De que forma que eu entendo isso aí? Se o clube estiver bem estruturado, tem alguém, um profissional para fazer essa gestão e não tipo, o e-commerce caiu no colo aqui do marketing, vão ter que... Não, é um negócio, é uma loja. O e-commerce tem que ser trabalhado de uma forma profissional. Mas exatamente como uma pessoa que entenda do assunto, que pega aí... Se o clube tem estrutura, o clube pode investir tranquilamente, fazer o seu próprio e-commerce, até porque eu costumo dizer, quando tu terceiriza uma operação, é praticamente certo que todo mês tu pague alguma coisa. Porque tu vai acabar ganhando royalties. É praticamente o processo de A questão que eu penso é a seguinte, né? Se o clube não tem a capacidade, que muitas vezes eles não têm porque o foco é no futebol, é outro business dentro do negócio, que é o futebol. Então, assim, geralmente não tem, né? Geralmente a gente vai mais como funciona o clube no dia a dia. Então, terceirizar, botar na mão de uma empresa especializada nisso, que está investindo dinheiro, que precisa ter um retorno em relação a isso, é uma possibilidade. Mas se tivesse uma capacidade do próprio clube montar, talvez seja o ideal. Mas como na prática as coisas não funcionam dessa maneira, e a gente fica assim, olha, esse business aqui,
é uma preocupação que eu não quero ter. Exato. Eu vou botar na mão de um especialista que me entende e me dá resultado. Eu te trago um exemplo, né? Lógico, quando tu faz a própria gestão, tu tem uma chance de ter uma lucratividade maior. Sim. Né? Porque tu está gerindo teu Mas negócio. se fizer um investimento, se é bem feito, se não tiver essa questão. Aí voltamos para aquela questão do imediatismo, da necessidade de pagar uma folha, da necessidade de pagar um bicho. Aí vamos supor que eu como clube vou fazer um lançamento de camisa e eu tenho que comprar um estoque para atender os torcedores, certo? Aí eu fui lá e imobilizei 150 mil reais com o meu estoque e infelizmente futebol a gente sabe que depois que eu fiz a compra eu fui lá e perdi 4 partidas seguidas. Sim. A camisa já, o torcedor não quer comprar, não vai ter aquela... E no final do mês eu tenho que pagar lá o meu colaborador, meus atletas, certo. E aí eu tô com 150 mil reais imobilizado ali, ou 100 mil porque eu só vendi, enfim. Então essas questões tem que ser feita uma análise antes para ver, porque eu tenho condições hoje de imobilizar dinheiro em estoque e loja, contratar colaborador para fazer a gestão da minha loja? Colaborador com especialidade nisso, um gerente realmente entenda daquilo ali dentro do negócio. Se eu tenho capacidade de fazer isso, aí não, que eu acho, acho que tem que terceirizar. Que eu acho, né? Que eu peguei os dois clubes que eu trabalhei, tinha um modelo diferente. E o Avaí era loja própria e o Palmeiras era terceirizado. A vantagem da loja própria que eu via do Avaí era a facilidade que tinha de fazer ações. A gente pensava as ações e a loja já fazia na hora. É uma coisa mais óbvio que no Palmeiras também tinha isso. Mas por ser terceirizado, exigia um outro grau. Como é do clube, a autonomia nesse ponto é melhor, né? Mas realmente, assim, é questão de ver caso a caso. Eu acho que não tem uma... Para mim, não. Se alguém falar, o modelo certo é esse, Bruno, tu tocou num ponto importante aqui que é fundamental, e aí até uma coisa que não sei se a palavra é incomodar, mas essa questão dos desempenhos esportivos que eu vejo muito do presidente falar assim, vamos contratar um monte de jogador aqui, depois a gente vê como é que a gente vai pagar esses caras, porque o melhor marketing, que eu já vi isso, o melhor marketing é o resultado em campo. Óbvio que a gente sabe que ajuda muito, mas qual essa relação? Porque eu tinha uma frase que eu gosto muito de usar, assim, o departamento de marketing, a gente não entra em campo e faz o gol. Então, assim, a gente não pode mudar toda a estratégia, tudo por causa do resultado do jogo. Obviamente que tem uns meandros ali, alguma situação de crise, tu não vai fazer várias ações, não faz um sentido tu fazer uma ação numa loja, uma crise em campo. Mas como é que essa relação, que forma se dá e como escapar dela, vamos dizer, amenizar isso, porque escapar a gente não consegue, mas amenizar o fato de falar, olha, como o departamento de marketing e licenciamento não conseguem fazer gol lá, então tu fica refém do resultado, mas até que ponto que a gente tem que esperar esse resultado? Me fala aí a tua experiência. Não, que eu costumo usar uma frase, peço desculpa se eu estiver errando o nome, mas era, se não me engano, o Oliver, que era do Curitiba. Oliver Sets? Isso. Ele fala assim, o marketing está aqui para minimizar as perdas em momentos de derrotas e maximizar os ganhos nos momentos bons de vitória. A gente tem uma cultura aqui onde, para mim, assim, as pessoas gostam muito de ganhar. Sim. Não é que eu gosto muito do esporte. Não é só de ganhar, né? Só dou um valor quando ganha, né? Isso, nós temos essa questão aqui. Então, assim, não adianta dizer que não, o padrão de consumo é o mesmo quando o time está mal, porque não é. Então, os resultados quando um time está na Série A são uns, se ele é rebaixado para a Série B é outro, totalmente diferente. Às vezes até numa Série B em ascensão já é muito melhor do que numa Série A caindo. Então, o consumo ele é impactado diretamente pelos resultados em campo, por essa cultura imediatista. Então, quando eu vejo às vezes alguns torcedores comentando, porque meu time não está pensando a longo prazo, etc. O próprio torcedor não pensa muito a longo prazo. Não, o torcedor também é imediatista. O torcedor quer resultado porque a zoação, o dia a dia, não quer ser sacaneado lá, não, mas daqui a 2 anos eu vou ganhar, ele quer ser ganhar. Mas o torcedor, cara, ele está no direito dele. Mas ele não foi, é torcedor, a própria imprensa tem seu papel de também, cobrar. Mas também é fora do business ali, teríamos
temos que, como gestor do clube, Isso. nos blindarmos e pensar, ó, meu planejamento é esse, Exato. é para 20 anos, eu vou seguir dessa forma, eu quero conquistar torcedores novos, crianças, para que eles vão me dar retorno no resto da vida, ou seja, eu estou formando, né, a minha identidade como clube, e é isso que eu estou pensando. Agora, se toda vez que tomar paulada a gente balançar no planejamento, a gente não vai conseguir os resultados. E sempre, desculpa interromper, mas sempre vai acontecer isso aí. O consumo vai depender do resultado em campo. Então a gente tem que se preparar para não depender só das vitórias. Eu acho isso também. Até uma coisa que me incomodava muito. Eu te dar o exemplo do próprio Avaí, quem estava junto lá no Avaí. A gente teve que fazer o lançamento da camisa. A gente fez o lançamento da camisa num momento muito ruim em campo. Mas pela questão do planejamento, uma série de situações em relação a venda do produto, enfim, uma série de situações, a gente segurou um pouco, mas a gente não teve como segurar muito, a gente manteve o planejamento e mesmo assim tem uma boa aceitação. Eu parto do pressuposto que o marketing não pode ser tão refém assim, porque a gente pega situações, lá no Palmeiras peguei situações de ficar vários jogos sem ganhar e tu para de trabalhar, uma série de coisas que estão ali. Óbvio que o impacto não vai ser o mesmo se tiver um momento bom, mas até que ponto que realmente a gente precisa, porque a gente muitas vezes, quando a gente está dentro do clube, a gente dá valor, a gente dá voz àquele xiita que fica lá no Facebook xingando e falando, até que ponto que esse cara está consumindo alguma coisa, que influência que ele tem realmente. Não são 3 ou 4 pessoas que xingam ali e o cara xinga tudo. Quando tá numa fase ruim, eu lembro que na época do Palmeiras a gente fazia vamos fazer uma doação de alimento. Para que doação de alimento? Eu quero que ganhe, eu quero que seja campeão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Mas isso é uma coisa que... Outra coisa que me incomoda, assim, como o torcedor acha que o fato do time não estar ganhando, tu fazer uma ação, o time deixa de treinar para... Tipo, o foco está numa ação, são departamentos diferentes. O cara fala, mas em vez de se preocupar com o time ganhar, está fazendo açãozinha. São coisas diferentes, é uma marca, é um brand, é um relacionamento com o torcedor. E tu vai ficar refém, como a gente falou, do planejamento que tu tem uma série de compromissos com os parceiros, tem uma série de situações que tu não pode ficar à mercê do time ganhar ou não. Óbvio que se ganhar é melhor, né? Não, eu acho que tocasse num ponto fundamental. Eu não tenho experiência de trabalhar em clubes, eu nunca trabalhei dentro de nenhum clube, né? Sempre em empresa terceirizada, ou seja, eu presto serviço para clubes, então eu tenho acesso a vários clubes, eu conheço a realidade de vários e muitas coisas são parecidas. Uma delas é essa questão de ser refém da crítica, ou seja, se a gente quer que tenha consumo nos momentos de derrota, a gente tem que alimentar o torcedor de ações. Até para amenizar talvez essa ira, essa falha, que acostumar ele que aquilo ali é normal, faz parte, que não o futebol ganha e perde, entendeu? E às vezes não vai ganhar. Eu acho um ponto interessante com relação a isso aí, porque a partir do momento que tu estiver pensando somente naqueles que se importam realmente com o time, porque quem se importa efetivamente ali com o time, não estou dizendo que o cara que só quer ganhar sempre não se importa mesmo, mas aquele camarada ali que, mesmo num momento de derrota, está ali te acompanhando, esse cara que a gente tem que mirar. E esse cara aí tem, cara, e outra. Esse cara, no momento ruim, aquele cara que lançou a mídia já comprou, fez não sei o que ele comprou, aquele cara que vai em todo jogo, independente de estar ganhando ou estar perdendo. Isso. Esse cara é o review, esse cara que a gente tem que falar, porque não esse cara que mete o pau lá no Facebook. Esse cara, muitas vezes tu vai ver o que esse cara faz efetivamente com o clube. Às vezes não faz nada, não é nem sócio do clube, não compra camisa. Então, até que ponto a gente precisa dar voz a um cara desse? Os anônimos estão aí, os anônimos, aqueles que não aparecem, que não falam, nem para ficar elogiando tanto ou criticando tanto, Bruno, mas eles estão aí consumindo. A relação que eu vejo, tá, na minha época de clube, eu via uma certa dificuldade em relação às pessoas de dentro do clube. Eu estou falando mais os diretores, a alta cúpula do clube, de entender o que era o licenciamento. E muitas vezes a impressão que eu tinha
era que o fato de ser um produto licenciado não tinha o apelo, era uma relação mais da empresa do que do clube. Então o clube meio que não dava o valor suficiente para aquela empresa, a parceria era mais forte da empresa do que do clube. Eu vejo que falta um pouco assim de engajamento do clube levar os produtos, de fazer mais ativação, de dar mais visibilidade, de saber uma sacada ali, sei lá, a gente fazia a ação do Palmeiras do fone de ouvido, às vezes um espumante, usar ali. A gente começou a fazer no Palmeiras a entrega dos livros, quando chega um jogador, a gente entrega o livro, que é uma forma de divulgar o livro. A gente começou a fazer uma série de ações, mas eu vejo no mercado, eu posso estar errado nisso, mas falta um pouco de divulgação. Eu lembro, antes de eu chegar no Palmeiras, eu lembro que o Corinthians fazia muita coisa, só que não é que ele fazia muita coisa, todos os produtos que tinham no Corinthians também tinham no Palmeiras, só que ele divulgava muito mais. Então, essas ações, essas ativações, eu acho que falta o clube ser mais parceiro do licenciamento, né, do licenciado, e encarar ele como parceiro, porque de um licenciamento pode vir um patrocínio, pode vir de repente um projeto menor que depois cresça. Fora isso, receita para o clube, a tua marca que está ali. Então precisa ter esse cuidado e pensar de maneira geral em tudo. Ainda mais hoje que a gente tem uma série de situações como o Facebook do clube, o canal oficial, né, no YouTube, que ações a gente, no Palmeiras também, uma outra ação que a gente fez foi muito legal, era a gente lançou uma caneta do Palmeiras e fazer uma coisa meio que subliminar, assim, sem ser uma coisa direta, mas na assinatura do contrato, assinava com aquela caneta, já dava um close ali, dava um close na caixinha, não era uma coisa direta, mas estava ali a caneta. Então eu acho muito legal esse tipo de ação. O jogador lá ele tá chegando no jogo, ele bota o fone, aí a marca do fone é do clube, entendeu? Eu acho que falta um pouco essa relação. Muitos fazem, acho que já melhorou muito, como tu falou, mas eu acho que falta um pouco pegar mais junto, assim, dos parceiros do clube, entendeu? Vou quebrar essa tua pergunta. Primeiro eu vou falar, às vezes, a questão do entendimento clube, diretoria, acima, que não vive efetivamente a parte do licenciamento. O que acontece? Hoje o licenciamento não é responsável por uma grande fatia do faturamento do clube, né? Então hoje, venda de jogador ou dinheiro de cota televisão, até para patrocínio mesmo, sócio torcedor e patrocínio são valores. Então acaba dando mais atenção. Isso, então o diretor ou o presidente, assim, às vezes ele olha para o licenciamento e não quero trabalhar com um negócio que não está me dando muito retorno, né? Dá um valor pequeno. Isso aí acaba já por esquece a questão que a gente falou do engajamento, do brand, isso tudo, ele só vê o número ali, né? Que a curto prazo não vai exatamente, acontecer. É o número ali do valor. Isso às vezes acontece e aí, ou seja, tu tem lá todas as tuas demandas, todos os teus problemas, e o licenciamento é meio chatinho de entender toda a operação. Sim, não é uma coisa fácil. Aí, às vezes as pessoas, cara, não vou perder meu tempo nisso agora, né? Toca aí, faz aí como vocês estão fazendo e beleza. Então acontece, eu percebo que isso acontece, é uma desvalorização, vamos dizer assim, porque ainda não dá um retorno. Só que para ele dar o retorno precisa dar, vai ter que ter a valorização, vai ter que ter investimento. Inclusive, até os próprios colaboradores de vários clubes aí que trabalham com a área de licenciamento, eles não fazem só isso, eles têm que fazer inúmeras outras coisas. Né? Tu trabalha com o clube, tem um cara só no marketing, e ele faz tudo. Exatamente. Então, aí até questão de tempo, então, né? Sim. Precisa aí vai aquela linha que tu falou, aí tem o patrocínio, aí tem uma ação com o jogador, com o sócio torcedor, vou dar atenção para o licenciamento que rende menos. Isso, exatamente. Então, às vezes é uma questão de braço, né? De braço, vamos dizer assim. Aí, a segunda parte, a questão do engajamento, existe sim, eu vejo que vários clubes fazem, a gente tenta aqui sempre pedir, quando a gente manda as bonificações, tentar fazer a questão do atleta, mas aí a gente entra em outra seara que é
às vezes existe um hiato muito grande entre departamento de futebol e o restante do clube. São duas instituições. O futebol fica a guerrinha entre o futebol, tu vai dar um fone para ele, tu vai atrapalhar a concentração do jogador, não quer animação. Eu não vou entrar no mérito do que pode, que não pode, porque eu não sei como é que é a atividade fisiológica de um atleta, o que ele precisa fazer, questão física, como é que é a questão, não é minha área. Mas tem essa questão aí. Então eu sei que o departamento de futebol geralmente é blindado. Alguns clubes têm um acesso mais fácil ao departamento de futebol, outros não, trabalham de uma maneira assim totalmente isolada. Isso impede que as ações sejam feitas. Eu costumo dizer assim, o produto, o torcedor ele ama o time dele, ele gosta do produto com o time dele, mas a partir do momento que o atleta utiliza aquilo ali, a gente está personificando o clube através de um atleta, que geralmente a gente vai usar alguém que o torcedor gosta. Então é importante, porque vê o camarada usando, o jogador usando o fone, usando a caneta, usando o boné, isso é uma publicidade dos produtos que vai, de maneira geral, vai acabar despertando interesse do torcedor. Que é isso que vai chamar o Só que acaba acontecendo isso. E aí, concluindo nessa mesma, que a gente até comentou um pouco antes, às vezes a questão, tem 25 contratos de licenciamento e tem pouco braço dentro do clube. Também, Então, o que acontece? Às vezes precisa-se muito mais da empresa se interessar em bater na porta e vir com um pacote meio pronto, tenho isso para fazer. Que aí, o clube vai abrir a porta, porém às vezes o clube não consegue pensar para a empresa. Exato, aí é o seguinte, eu acho que nesse caso das ações do clube, a expertise não é da empresa, é do clube. Aí também cabe a ter uma reunião ali com 4 mãos de falar, olha, vocês podem fazer isso aqui, vocês podem fazer aquilo ali, tal, e aí a empresa, como tu falou, mas alguém está falando de uma situação que a gente sabe como funciona o dia a dia, e tu falou o ponto da questão da blindagem no futebol. Essa blindagem, ela vai também de acordo com o resultado de campo. Sim. Quanto pior o resultado, a blindagem é maior. Quando tá ganhando, faz ação lá, chama o jogador aí e tal. E cara, realmente isso aí que tu falou é fundamental, e aí varia muito a vezes do diretor de futebol, varia do relacionamento do cara do marketing com o cara do futebol, se a relação é próxima, se tem um presidente que é mais de business ou que entende o processo ou não entende, porque realmente o futebol ele tem uma série de situações ali que outros esportes não têm, essas situações que jogou com uma meia com uma lista amarela, perdeu o jogo, deu azar, não joga mais. Tem uma série de situações, eu lembro que a gente fez um jogo do Palmeiras, a gente fez uma ação antes do jogo e o Palmeiras empatou o jogo, os caras disseram que foi culpa dessa ação, entendeu? Que a gente perdeu o jogo por causa da ação, que a gente botou pilha na torcida, a gente falou muito, e então assim, são sérias situações que eles não entendem, eles acham que a gente está atrapalhando, então assim, precisa um entendimento também, que as pessoas do futebol entendam que isso aí também faz parte do negócio, que aumentando o faturamento do clube vai gerar receita para o futebol, que pode dar investimento para melhor jogador, melhor estrutura. Só que essa relação ela é ampla, até pela questão também que tu falou de necessidade de resultado, né? Sim. Então, o cara é pressionado, o técnico é pressionado, então às vezes ele bloqueia. Enfim, é uma relação complicada, né? Se tu olhar o macro, o ciclo é simples de se entender. Agora, simples, mas na prática não é. Tu vai pro micro, tu vai pro dia a dia, tu sabe que eventualmente, principalmente tu que já trabalhou em clube, tu sabe que às vezes tu vai bater na porta e não vai conseguir fazer algo que teoricamente não. E as respostas são mais, vamos fazer uma ação assim, não faz isso porque pode ser que não dê certo. Mas é só fazer, mas não faz. E assim, é aquela coisa, vai fazer, vai perder, vamos falar que a culpa foi por causa da ação, entendeu? Você não vai fazer isso, então acaba. Mas assim, eu acho que um pouco disso falou, mas assim, a criatividade, eu acho que por mais que a pessoa tá sozinha ali, mas ela vê uma situação que ela pode botar ali o produto naquela ação, ou o cara chegar com uma malinha, ou distribuir uns bonés para os jogadores. Enfim, só para fechar agora, me fala um pouco de uma tendência de mercado, Bruno, que tem agora das marcas próprias
de material esportivo, como é que tu enxerga isso em relação é uma tendência do mercado? Como é que tu vê isso? Eu tive bem próximo aí, né? O Paysandu é um dos nossos clientes. Marca Lobo, né? Marca Lobo, foi na gestão do presidente Maia. Eu lembro até, foi na época que a gente estava assumindo a gestão do licenciamento, ele perguntou para mim o que eu achava, eu falei sinceramente, presidente, eu não sei, porque eu não... Era muito novo, não tinha nenhuma referência. Não tinha referência, né? Isso é uma coisa... Só tem uma coisa que eu sempre penso, que o torcedor ele compra a camisa por causa do clube dele. Né? Quantas marcas já passaram pela camisa do Paysandu, por exemplo? Né? Ele vai comprar sempre, ele não vai comprar do Remo, mas o Paysandu ele vai comprar sempre. Então eles apostaram, uma equipe de gestão lá do Paysandu inseriu essa questão da marca própria através do Lobo, deu muito certo. Então eles fazem a gestão das próprias lojas também, então eles tiveram um faturamento muito alto através das lojas e dos produtos. Muitas pessoas não entendem, acham que o clube vai produzir, o clube vai virar uma fábrica, ou o clube vai vender. Não. O processo de marca própria é semelhante até de um licenciamento, então eles têm um parceiro, né, que é a empresa. Sim, a expertise do clube é futebol, como a gente falou. Então, se terceiriza essa parte. Mas eles o que eles fizeram? Eles colocaram uma pessoa para fazer a interlocução entre empresa e clube. Que é aquela coisa que a gente conversou do investimento no material humano. Eles têm um gestor para as lojas, que é o Eduardo, que faz toda essa parte de gestão das lojas do Paysandu. Então, eles se estruturaram. Lógico, eles têm as dificuldades deles, às vezes com questões de estoque, como eu falei, etc. Mas foi um case muito certo. Mas deixa eu só completar um pouquinho essa parte de marca própria, que, como eu estava falando, muita gente acha que o clube está produzindo, está contratando costureira, sei lá, enfim, não. O clube ele não está fazendo, ele continua usando a marca dele a seu favor. E o que ele faz? Ele se junta com um parceiro, no caso. Esse início de processo lá foi com a empresa Bomach, que é uma empresa lá de Fortaleza, que é uma confecção. Então, eles são responsáveis pela produção do uniforme e comercialização do uniforme, tanto para as lojas do clube, quanto para as outras lojas do mercado. Qual que é a grande vantagem que eu vejo nesse processo que o Paysandu fez? O Paysandu tem domínio sobre todo o negócio. Ele sabe exatamente como ele vai montar a camisa dele, ele sabe todas as peças, eles montam em conjunto qual que vai ser a camisa que o jogador vai usar e qual que vai ser a camisa que vai para o mercado. Eu vou ter camisa para combater a pirataria, eu quero fazer, eles vão lá e fazem. Deixa eu só falar um pouquinho mais dessa parte aqui, que é bem interessante. Então, essa questão a quatro mãos e o clube ter o domínio e não ficar refém... Autonomia, né? Eu acho que isso é o domínio, porque algumas marcas... Quer fazer lá e faz, elas passam em cima do clube, exato, e aí se quiser fazer uma camisa X, tu vai lá fazer, se quiser fazer que tu combate a pirataria, tu tem autonomia. E além da autonomia, a questão do valor dos royalties, né? Ele é muito acima do mercado. O valor de royalties é definido entre as partes, porque o clube sabe o preço que vai chegar a camisa no ponto de venda. É definido junto, eu não fico tipo refém de uma empresa vai dizer, sei lá, a empresa X vem aqui e vende uma camisa a R$150 para o lojista que vai vender a R$299. Então, o clube não, ele vai junto com a empresa, vai definir qual vai ser o percentual de ganho que nós vamos ter e eu quero que minha camisa chegue a X no mercado para que o meu torcedor compre. O torcedor, a margem de lucro dele aumenta. Inclusive, o clube tem auxilia, ou não diria auxilia, mas ele tem como vetar para determinadas lojas, não quero vender em determinada loja, eu vou vender somente nessas lojas aqui, ele faz até a questão mercadológica junto com a empresa. Então, assim, eu acompanhei o Paysandu, o crescimento foi muito bom, muito legal o que foi feito, foi um grande case. Logo em seguida, o próprio Santa Cruz, o Joinville também, né? O Joinville adotou com outra empresa, que Fortaleza também. Fortaleza faz, Santa Cruz faz, agora o CSA. E está indo bem, os outros também estão indo bem, ou só Paysandu que está indo bem? Não, todos eles eu tenho conversado com as pessoas e todos os clubes estão contentes porque eles conseguem um mix maior de produtos, eles estão atendendo de maneira melhor o mercado. O torcedor está mais contente, se identifica mais e assim, alguns torcedores eu converso e falam, eu prefiro que meu time tenha Adidas. Eu hoje perguntar, eu prefiro montar um projeto, não estou dizendo que não é certo e errado, essa mas questão dependendo do clube, o torcedor, a marca é importante pela qualidade do material e assim. E aí está outra questão. A questão da qualidade do material. Não é qualquer empresa, mas
a qualidade é a mesma de uma Adidas, a qualidade é a mesma de uma Nike. Essas empresas, inclusive, que produzem a marca própria, produzem para a Nike, produzem para a Adidas. É interessante a gente falar que a mesma fábrica que faz a Adidas, ela faz a Nike, ela faz a dela própria, é a mesma, que muda, só para o pessoal entender. Eu já fui na fábrica, e a fábrica tem lá a camisa do Under Armour, a da Adidas, a da Nike, tudo na mesma fábrica, a mesma fábrica que faz. Então, se você, o que muda ali é a questão de acabamento, sim. Acabamento, o tecido, a Adidas usa um tecido, a Nike usa outro tecido, aí chamam lá entrelaçamento, uma coisa assim. Mas eles conseguem. Mas é a mesma fábrica, eles podem fazer a capacidade de fazer a mesma. Então, um ponto muito importante de falar o que deu muito certo, por exemplo, lá no Paysandu, porque quando o torcedor chegou na loja e viu que a camisa era uma baita, vamos dizer assim, eu já recebi as camisetas aqui, o material, o acabamento, era uma coisa de primeira. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o sucesso do Paysandu, além de tudo isso que a gente falou, eu acho que, primeiro é que eu acho que o clube entendeu muito bem o projeto, o clube se preparou para o projeto, como tu falou ali, contratou pessoas especialistas na área, não é aquela coisa, hoje tu é telefonista, tem uma lojinha ali, não quer lá, tipo, sabe assim, pegar uma pessoa qualquer e botar ali. E o torcedor entendeu a importância. O torcedor comprou. Entendeu que de repente ele perde uma marca tipo a Puma, Adidas, que é aquela marca legal, mas ele ganha mais em faturamento do clube e nisso é melhor para o clube. Eu acho que lá em Belém, principalmente, que eu acompanho mais, eles entenderam muito bem, está muito claro, e eu fui a Belém em 2016 para dar uma palestra e eu participei de uma entrevista de uma rádio local, e cara, eles só falavam disso, entendeu? Que é um grande case deles. E pô, aí a gente estava falando que as receitas de licenciamento geralmente são menores, nesse caso já não. Nesse caso não é especificamente receita, que aí que é o pulo do gado, entendeu? E aí eu acho que é um modelo a ser pensado, né, para os clubes também. Não estou falando que daquela linha que a gente está falando antes, não tem uma receita de bolo, cada caso é um caso, mas eu acho que se o clube tiver uma situação de estou pensando em, ou às vezes uma dificuldade do material esportivo, que hoje está mudando também essa relação, como era, principalmente os grandes clubes estão mudando a relação, eu acho que é uma coisa que pode começar a pensar, principalmente na questão da autonomia, né? Sim, eu fiquei surpreso, porque é muito fácil ser analista de retrovisor, né? Já sabia, mas na época eu lembro, até conversando com o Ícaro, que era o diretor lá do Paysandu, a gente até se encontrou, quando a gente fechou o contrato com o Paysandu, foi lá no Rio de Janeiro, o Paysandu estava jogando, se não me engano, a Copa do Brasil contra o Fluminense, a gente conversando sobre isso, e aí, Bruno, cara, é difícil, assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter rejeição ou não. Depois de dar certo, hoje eu falo assim, quando perguntavam para mim, eu falo, não sei. Hoje, esperar, né? Hoje, até a própria empresa que faz lá o produto e comercializa, eles utilizam o nosso software para fazer prestação de contas, então através do software o clube sabe quais os itens estão sendo vendidos, para onde está sendo vendido, então tem esse acompanhamento. Eu vejo que foi um projeto inovador e tanto é que outros clubes estão fazendo semelhante, alguns através de terceirização de loja, mas fazendo a terceirização da marca também, outros assumindo a própria loja, até o próprio presidente Maia, que não está mais no Paysandu, ele tem uma empresa que dá consultoria nessa parte de marca própria, e ele tem uma parceria com o CSA, justamente porque ele entende o modelo de negócio, de loja, foi ele que participou no início e é um parceiro nosso também. Eles viram que em determinados locais, clubes, tamanho de mercado, serve para outros clubes também na parceria. Então acho, mas é um caso bem interessante de se aprofundar e estudar assim, porque serve para outros mercados também. Eu acho que bem legal o que foi feito. Bruno, tu quer deixar mais algum recado pro pessoal aí? Não, falar aí para o pessoal que quem tiver alguma dúvida, questão de licenciamento, eu sei que esse primeiro contato de licenciamento é sempre mais difícil, as pessoas demoram um pouco a entender, mas a gente, trocando ideia aí, vocês vão ver que é bem simples,
quiser entrar em contato aí, eu vou pedir para o Rafael deixar o meu e-mail. A gente está super à disposição para falar sobre isso. Vai estar no link do vídeo, contatos, o site do Bruno. Isso, pode parecer até às vezes uma dúvida boba, mas manda pra gente aqui que eu gosto de trocar informação com o torcedor, eu aprendo muito quando converso com as pessoas, a gente sempre tem que estar tentando evoluir e escutar quem está lá na ponta, quais os anseios, o que está precisando, às vezes de produto, etc. Então, para nós é sempre importante essa retroalimentação para que a gente possa focar nosso trabalho aqui e dizer que se você trabalha em clube, alguma coisa, e tenha alguma dificuldade na parte de licenciamento, ou queira expandir os seus negócios na área de licenciamento, a License Solutions é especialista nessa área, a gente prospecta negócios no mercado, a gente tem um software que faz o controle dos royalties. Hoje a gente tem mais de 300 contratos ativos aqui entre vários clubes, desde Flamengo, Corinthians, Palmeiras, a gente tem Avaí, Figueirense, Londrina, no Nordeste vários clubes também, então a gente tem bastante bagagem já nessa área de licenciamento e estamos à disposição para auxiliar tanto os clubes quanto as empresas também que queiram fazer produtos licenciados com os clubes. A gente tem projetos para essas empresas para chegar até o clube. Beleza? Foi um prazer aí falar para vocês. Pessoal, essa é a Passione Esporte. Dá aquele like no canal, deixa seu comentário. Se tiver algum tipo de pergunta ao Bruno, também bota lá. E se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Aulinha de licenciamento hoje aqui com o Dr. Bruno. Valeu, Bruno. Obrigado,